Senhoras e senhores, convidamos os passageiros do voo A Bíblia Toda em 42 Semanas para embarque imediato no portão Rede Insana. Senhoras e senhores passageiros, sejam bem-vindos a bordo do voo A Bíblia Toda em 42 Semanas, com destino em Apocalipse capítulo 22. Nossa escala de hoje será em Gênesis capítulo 22 ao 24. Pedimos sua atenção especial às regras que estão no cronograma. A partir deste momento, o seu celular deverá estar mantido em modo avião a cada decolagem. Mantenha o cronograma atualizado e observe os avisos luminosos de não desmotivar. Afivelem os cintos e mantenha o foco na leitura, enquanto sobrevoamos esse desafio. Em caso de turbulência, respire fundo, use as máscaras de motivação e peça auxílio aos demais passageiros deste voo. O comandante e toda a sua tripulação têm a satisfação de recebê-los a bordo. Tenham todos uma insana viagem. Atenção, senhoras e senhores passageiros do voo A Bíblia Toda em 42 Semanas. Chegamos para mais um dia de escala desse voo. Olá, povo abençoado, a graça e a paz do Senhor Jesus. Chegamos aqui para mais um dia, mais uma escala, mais um pedacinho dessa viagem abençoada. Tem sido a leitura da Bíblia Toda em 42 semanas. Hoje nós vamos fazer escala em Gênesis 22 até Gênesis 24. Mas antes de decolarmos, nós queremos orar. Vem com a gente. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos por essa oportunidade de estar aqui te louvando através da leitura da tua palavra. Pedimos ao Senhor que vidas sejam transformadas ao ouvirem esse áudio, ao lerem esta palavra, ao compartilharem. Senhor, nós pedimos que este voo seja um voo sem turbulência, que o Senhor esteja no comando desta aeronave que nós estamos voando, voando em destino à leitura da Bíblia completa, lá no capítulo 22 de Apocalipse, no dia 31, é o nosso destino que queremos chegar, e o Senhor estará conosco no dia 31 de dezembro, e o Senhor estará conosco nesse projeto, nessa trajetória, nessa viagem, é o que nós cremos em nome de Jesus, amém e amém. Então vamos decolar, apertem os cintos e vamos lá. Gênesis capítulo 22. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a terra de Moriá, e ali ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?
E Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha e sobre ele amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu pela segunda vez o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: Por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Passadas essas coisas, foram dizer a Abraão que Milca também tinha dado à luz filhos a Naor, irmão de Abraão: Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quezede, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel. Betuel gerou Rebeca. Milca deu esses 8 filhos a Naor, irmão de Abraão. A concubina de Naor, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos: Teba, Gaã, Taás e Maaca. Gênesis capítulo 23. Sara viveu 127 anos. Morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela. Depois Abraão levantou-se da presença da falecida e falou aos filhos de Hete: Sou estrangeiro e morador entre vocês. Deixe-me adquirir uma sepultura na terra de vocês, para que eu possa sepultar a minha falecida mulher. Os filhos de Hete responderam a Abraão, dizendo: Escute, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Sepulte a falecida numa das nossas melhores sepulturas. Nenhum de nós se recusará a ceder a sua própria sepultura, para que você sepulte a sua falecida. Então Abraão se levantou e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Hete, e lhes falou, dizendo: Se é do agrado de vocês que eu sepulte minha falecida, escutem-me e intercedam por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me ceda a caverna de Macpela, que pertence a ele e que fica no extremo do seu campo, que ele a entregue a mim pelo devido preço, para que eu tenha uma sepultura entre vocês. Ora, Efrom o heteu estava sentado no meio dos filhos de Hete. Ele respondeu a Abraão de maneira que pudesse ser ouvido pelos filhos de Hete, a saber, por todos os que entravam pelo portão da cidade. De modo nenhum, meu senhor. Escute, eu lhe dou o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo, eu lhe dou isso. Sepulte a sua falecida. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra e falou a Efrom, na presença de toda a terra, dizendo: Mas se você concorda, escute, pagarei o preço do campo, aceite-o de mim, e sepultarei ali a minha falecida. Efrom respondeu: Meu senhor, escute, um terreno que vale 400 barras de prata, que é isso entre mim e você? Sepulte ali sua falecida.
Abraão ouviu Efrom dizer isso e pesou-lhe a prata que este lhe tinha falado na presença dos filhos de Et, a saber, 4,5 quilos de prata, segundo o peso usado entre os mercadores. Assim, o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o terreno ao redor, passaram a ser propriedade de Abraão na presença dos filhos de Et, e, a saber, de todos os que entravam pelo portão da cidade. Depois, Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna do monte do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo da caverna que nele estava, como propriedade para servir de sepultura. Gênesis capítulo 24. Abraão já era velho de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao mais antigo servo de sua casa, que governava tudo o que possuía: "Põe a sua mão por baixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho." Então o servo disse: Talvez a mulher não queira vir comigo para essa terra. Nesse caso, devo levar o seu filho à terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu: Cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou, dizendo: A sua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante de você, para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do seu juramento. Entretanto, não leve o meu filho para lá. Com isso, o servo pôs a sua mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. O servo pegou 10 dos camelos do seu senhor e, levando consigo uma parte dos bens dele, levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade onde Naor havia morado. Fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem junto a um poço de água. Era de tardinha, a hora em que as moças saem para tirar água. Então o servo orou: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e seja bondoso para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte da água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça a quem eu disser: incline o cântaro para que eu beba, ela me responder: beba, e darei ainda de beber aos seus camelos. Seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que fostes bondoso para com o meu senhor. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro sobre o ombro. A moça era bonita, virgem, e que nenhum homem havia possuído. Ela desceu até a fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao encontro dela e disse: Peço que me deixe beber um pouco de água do seu cântaro. Ela respondeu: Beba, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. Depois de lhe dar de beber, disse: Vou tirar a água também para os seus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Ela tirou água para todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se o Senhor teria levado bom termo
a bom termo a sua jornada ou não. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou um pendente de ouro pesando 6 gramas e 2 pulseiras para as mãos dela, pesando 120 gramas de ouro. Em seguida perguntou: Diga-me, de quem você é filha? Será que na casa de seu pai haveria lugar para eu e os que estão comigo passarmos a noite? Ela respondeu: Sou filha de Betuel, que é filho de Milca e de Naor. E acrescentou: Temos palha, muito pasto e lugar para passar a noite. Então o homem se inclinou e adorou o Senhor e disse: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não tirou a sua bondade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. E a moça correu e contou tudo aos da casa de sua mãe. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte. Aconteceu que Labão tinha visto o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, e ouvindo as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: Ele me falou assim e assim. Por isso foi até onde ele estava, e o encontrou em pé junto aos camelos, ao lado da fonte. E Labão disse: Entre, bendito do Senhor, porque você está aí fora? Já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então o homem entrou na casa, descarregaram os camelos e lhes deram forragem e pasto. Também trouxeram água para que ele e os homens que estavam com ele lavassem os pés. Puseram comida diante dele, porém ele disse: Não vou comer enquanto não disser o que tenho para dizer. Labão respondeu: Diga. Então ele disse: Sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito meu senhor, e ele se tornou um grande homem. O Senhor lhe deu ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, já era idosa quando lhe deu à luz a um filho, a quem o meu senhor deu tudo o que tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: Não busque uma esposa para o meu filho entre as mulheres dos cananeus, em cuja terra estou morando. Pelo contrário, vá à casa de meu pai e à minha família, e ali busque uma esposa para o meu filho. Respondi a meu senhor: Talvez a mulher não queira me acompanhar. Ele me disse: O Senhor, em cuja presença eu ando, enviará o seu anjo com você e levará o bom termo à sua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai você traga uma esposa para meu filho. Você estará desobrigado do seu juramento, caso você for até a minha família e eles não quiserem dar a moça a você. Neste caso, você estará desobrigado do juramento. Hoje, pois, quando cheguei à fonte, eu disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, leva ao bom termo a jornada que eu sigo. Eis-me agora junto à fonte de água. A moça que saí para tirar a água, a quem eu disser: Dei-me um pouco de água do seu cântaro, e ela me responder: Beba, e também darei água para os seus camelos. Seja essa a mulher que o Senhor designou para o filho do meu senhor. Antes que eu acabasse de orar em meu íntimo, eis que veio Rebeca trazendo o seu cântaro sobre o ombro. Ela desceu à fonte e tirou água. Eu lhe disse: Peço que me dê de beber. Ela prontamente baixou o cântaro do ombro e disse: Beba, e também darei de beber aos seus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei: De quem você é filha? Ela respondeu: Filha de Betuel, que é filho de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. Prostrando-me, adorei o Senhor e louvei o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de encontrar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se estiverem dispostos a usar de bondade e de fidelidade para com meu senhor, digam. Do contrário, digam também, para que eu siga meu caminho, para a direita ou para a esquerda. Labão e Betuel responderam: Isso procede do Senhor, nada temos a dizer, nem a favor nem contra.
aqui está Rebeca, leve-a com você, e que ela seja mulher do filho do seu senhor, segundo a palavra do Senhor Deus. Quando o servo de Abraão ouviu tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor. Tirou joias de ouro e de prata e os vestidos e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes ao irmão e à mãe dela. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, o servo disse: permita que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: deixe que ela fique conosco mais alguns dias, pelo menos 10, e depois poderá ir. Ele, porém, lhes disse: não me detenham, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Deixem que eu volte a meu senhor. Disseram: vamos chamar a moça para ver o que ela diz. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Ela respondeu: sim, quero. Então deixaram que Rebeca, a irmã deles, partissem junto com a sua ama, com a serva de Abraão e os homens que estavam com ele. Abençoaram Rebeca e lhe disseram: que você, nossa irmã, seja a mãe de milhares e que a sua descendência tome posse das cidades dos seus inimigos. Então Rebeca se levantou com as suas servas e, montando os camelos, seguiram o homem, o servo de Abraão. Tomou Rebeca e partiu. Ora, Isaque veio de Beer-Lahai-Roi, porque morava na terra do Neguebe. Ao cair da tarde, Isaque saiu para meditar no campo. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinha camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo Isaque, desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu: é meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque a conduziu até a tenda de Sara, mãe dele. Ele tomou Rebeca e esta se tornou a mulher dele. Ele a amou, e assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Uau! Chegamos aí ao fim dessa escala de hoje, desse voo, esse pedaço, esse percurso dessa viagem. É uma trajetória aí incrível, ouvindo aí essa história de Isaque, como que Deus cuidou ali de Abraão até o final da sua vida, né? E é assim que Deus faz conosco. E é isso, gente. Então, terminamos aqui mais um dia, né? A nossa leitura continue até o dia 31 de dezembro e vamos aqui dia após dia falando de Jesus. Amém? Obrigado aí pela sua presença, sua participação, tá aí acompanhando. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, que é o principal, compartilhar para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe e até o próximo voo.